Você sabia que a grande maioria das pessoas desistem de aprender programação por se sentirem muito perdidas e não entenderem o que estão fazendo? E se eu te disser que você pode estar passando por isso pelo simples fato de não entender como a internet funciona, e isso é essencial para você se tornar um programador, e só para deixar claro, saber como a internet funciona vai muito além de abrir o seu navegador e acessar o site que você quer. Olá, para você que não me conhece, eu me chamo Jonathan Jorge. Atualmente eu moro e trabalho na Irlanda como engenheiro de software sênior e eu já trabalho com programação há 11 anos. E o meu objetivo aqui é ajudar você a aprender programação e a conseguir o seu primeiro emprego, assim como eu ajudei outras pessoas e atualmente elas estão trabalhando como programadores. Agora eu quero ajudar você. Honestamente, a probabilidade de você conseguir aprender programação sem ter um conhecimento básico de como a internet funciona é praticamente zero. A grande maioria das vagas de programação são para desenvolvedores web, e como a gente aprendeu no vídeo anterior, desenvolvedores web criam aplicações que são utilizadas através da internet, e se você quer se tornar um programador, é essencial que você tenha um pleno conhecimento de como a internet funciona. Primeiramente, eu gostaria de deixar bem claro que nesse vídeo eu não vou falar da história da internet, quem criou, quando foi criada, etc., porque isso não vai te ajudar em nada em conseguir o seu primeiro emprego e se tornar um programador. Além disso, eu também não vou entrar em detalhes muito avançados sobre a internet, como TCP/IP, LAN, intranet. Por quê? Em 11 anos trabalhando como programador, eu nunca precisei utilizar essas coisas e eu tenho quase certeza que você também não vai precisar. Então a gente vai focar somente no que vai te ajudar a aprender programação mais rápido e no que vai te ajudar a conseguir o seu primeiro emprego como programador. E afinal de contas, o que é a internet e como ela funciona? Primeiramente, vamos definir o que é a internet, e talvez esse conceito fique um pouco abstrato na sua cabeça, mas eu te garanto que ele vai ficar super claro ao longo desse vídeo. A internet é um conjunto de computadores espalhados pelo mundo que permite que esses computadores troquem dados e mensagens utilizando protocolos incomuns. E uma coisa que é importante a gente ressaltar é que eu falei que permite que esses computadores se comuniquem entre si utilizando um protocolo em comum. E o que seria esse protocolo? De uma forma simples, um protocolo é um conjunto de regras que diz como essa informação ela deve ser. E você pode pensar no protocolo como se ela fosse uma linguagem em comum que os computadores conseguem entender, assim como nós, seres humanos, nós temos nossos idiomas, que são nossas linguagens. Por exemplo, a gente tem português, inglês, mandarim, tem uma série de linguagens, e cada uma dessas linguagens ela tem regras, e a partir dessas regras a gente consegue se comunicar. Assim como se eu for lá para a China agora e tentar falar chinês com um chinês, ele não vai entender o que eu estou falando, da mesma forma que eu não vou entender o que ele está falando. Por quê? Porque a linguagem que a gente está utilizando possui regras diferentes. Então você pode pensar dessa maneira: um protocolo é uma linguagem, só que ao invés de para os seres humanos, é uma linguagem para os computadores, e através dessas linguagens eles conseguem entender o que um computador está falando para o outro. Inclusive, tem um exemplo muito engraçado que aconteceu comigo, porque eu tinha ido para a Espanha, e lá na Espanha eles falam espanhol, e a gente brasileiro sempre acha que português e espanhol é muito parecido e que tem uma chance grande da gente ir para a Espanha ou para algum país que fala espanhol e a gente conseguir se comunicar claramente. Mas eu fui para um restaurante e eu pedi uma cerveja. Eu falei, do you have cerveja? Que é falando em português mesmo, né? Perguntei se eles tinham uma cerveja. E a moça que estava me atendendo, ela não conseguiu entender. Aí eu falei, cerveja, álcool. Aí eu fiquei tentando fazer um monte de coisas, mas como a gente tem linguagens diferentes, por mais que elas são muito semelhantes, ela não estava conseguindo entender o que eu estava falando. Aí eu fui no Google Tradutor, traduzi, e cerveja em espanhol se fala cerveja, e é muito parecido pra gente que é brasileiro. Se alguém falar cerveja, é óbvio que a gente vai entender que é cerveja, mas eles não conseguiram entender. E da mesma forma que se você estiver se comunicando com protocolos diferentes, o outro computador ele não vai conseguir entender, então ambos têm que utilizar o mesmo protocolo. Inclusive, tem um protocolo que você utiliza diariamente e provavelmente antes dessa aula você nem sabia que era um protocolo e você nem sabia que ele existia, que é um protocolo chamado HTTP, e eu vou te mostrar ele aqui agora. Esse daqui é o meu Instagram, inclusive, se você não me segue, recomendo que você me siga, porque eu posto muita coisa legal lá. Posto coisas aqui sobre a Irlanda, eu já postei oportunidade de emprego aqui também, então ajuda bastante. Esse protocolo que eu estou falando é esse daqui na URL, que é o HTTP. Então, todo site que você for utilizar, todo site que você for acessar, é obrigatório ter esse protocolo.
Aqui nesse caso, o protocolo ele é HTTPS, porque é um protocolo criptografado, mas por hora não importa, veja tudo como HTTP. Inclusive, se eu vier aqui no meu Instagram e excluir isso daqui, vamos ver o que o navegador vai fazer. Viu que eu excluí, agora está só www.instagram, dei Enter. Se eu clico aqui novamente, o próprio navegador ele já colocou para a gente, por quê? A única forma da gente conseguir acessar sites é utilizando esse protocolo. Então, o computador lá do outro lado, onde está o site do Instagram, ele consegue entender esse protocolo. Então, a linguagem comum que a gente utiliza para acessar sites é esse protocolo chamado HTTP. Inclusive, eu tenho aqui, eu posso mostrar para vocês o HTTP normal, jonathanjorge.com.br. Aqui ele colocou HTTPS, mas eu posso vir aqui e colocar HTTP. Aí ele está falando que não é seguro porque não é criptografado. Mas o que é relevante para a gente entender agora é que o HTTP ele é um protocolo e ele é o protocolo utilizado para trocar informações na internet, basicamente para acessar sites. Então, todo site que você for ver, todo site que você for acessar, você pode ver que você tem que utilizar esse protocolo para conseguir se comunicar com quem tem esses arquivos, que é o que a gente vai ver ao longo dessa aula e vai ficar muito mais claro para você. E deixa aí nos comentários se você já sabia que esse HTTP que a gente tem que colocar em todas as nossas URLs de sites, que ele é um protocolo e que ele é um dos protocolos mais utilizados na internet. Deixa aí para eu saber se você já sabia dessa. E agora que você já entendeu o conceito básico da internet, e é relativamente simples, que é um conjunto de computadores interligados, então eles conseguem se comunicar entre si, mas eles não se comunicam de qualquer forma, eles se comunicam utilizando protocolos em comum, e quando a gente vai acessar um site, o protocolo que a gente precisa utilizar é o HTTP. Agora, você precisa entender como a internet é dividida e definitivamente, para você que quer se tornar um programador, esse é um dos conhecimentos mais importantes, porque todos os meus alunos que eu já tive, todas as pessoas que eu já conheci, que não sabiam de fato como é essa divisão da internet, elas têm muita dificuldade em aprender programação, porque elas nem conseguem entender por que elas estão criando aquele código. Então você pode ter certeza que isso vai esclarecer muito mais as coisas para você. Então agora eu vou te mostrar como a internet ela é dividida e eu vou te explicar da forma mais simples possível. Aqui a gente tem duas grandes partes que de fato são as importantes para você se tornar um programador, que é o cliente, isso daqui é um I, e aqui a gente tem outra grande caixa, que são duas coisas separadas, que é o servidor, em inglês se chama server. Então a gente tem um client e a gente tem um server. E eu vou te dar um exemplo para ficar mais claro, só que antes disso, eu vou colocar aqui uma coisinha entre esses dois, eu vou colocar aqui uma caixinha pequena. Mas por agora, a gente não precisa focar muito nisso. E para ficar mais simples, para você entender, eu vou te dar um exemplo utilizando um caso que a gente vai no restaurante. Então vamos supor que você chegou no restaurante, sentou na mesa. Geralmente o que acontece? O garçom, ele vem para pegar o nosso pedido. Então, uma vez que a gente vai para um restaurante, nós somos clientes, ao menos que você trabalhe lá, mas vamos supor que você foi num dia que você não está trabalhando. Então, você chegou lá, você é o cliente, o garçom vem, pega o seu pedido e ele leva para a cozinha. E uma vez que esse pedido está pronto na cozinha, que os chefes da cozinha terminaram o pedido, eles pegam, chamam o garçom e o garçom leva de volta para você. Nesse exemplo do restaurante, o cliente, que é o cliente, somos nós, então é bem fácil de entender. E o server, no caso, é a cozinha. E qual é a diferença entre os dois? O cliente é quem pede as coisas, quem pede um serviço, quem está consumindo, e o server é quem entrega aquele serviço para as pessoas. Aqui no YouTube, por exemplo, você tem o seu computador. Aqui no YouTube, por exemplo, vamos supor que você foi, abriu o meu canal e começou a assistir um vídeo. Nesse caso, o seu computador é o cliente, porque você está consumindo um serviço do YouTube. Então, existem duas máquinas diferentes. Tem o seu computador pessoal, que é o que você está aí na sua casa. Então, aqui eu vou desenhar. Tem o seu computador aqui. Vou colocar aqui. Esse daqui é um monitor. Pronto, está aqui o teclado. Então, você está aí na sua casa. Uma vez que você vem aqui e digita a URL do YouTube no seu navegador, http youtube.com, o seu computador, ele faz um pedido e, de fato, lembra que eu falei que a internet permite que os computadores eles se comuniquem entre si.
Então existe um computador do YouTube em algum lugar do planeta, provavelmente lá nos Estados Unidos. Colocar aqui um computador gigante, aqui é só um computador, mas é centenas, milhares de computador. Que esse computador aqui, ele é o servidor, então a gente chama ele de servidor, server. E o que esse computador faz? Ele pega o pedido que você fez. Então vamos supor que você pediu para ver os vídeos que tem no meu canal. Você foi lá e falou para ele, me dá aí todos os vídeos que tem no canal do Jonathan. Ele vai receber esse seu pedido, ele vai pegar todos os vídeos que tem e vai mandar de volta, e você vai conseguir ver esses vídeos através do seu navegador. Então o server é como se ele fosse a cozinha, e aqui somos nós, aqui nós somos os clientes. Então é relativamente simples esse conceito, mas ele é extremamente importante, porque uma vez que você entende que as coisas não estão tudo no seu computador e que existe outro computador que ele é responsável somente por receber os seus pedidos, as requisições que a gente faz. Então é muito comum esse termo requisição, ao invés de falar bem assim, meu site está pedindo informação para o servidor do YouTube. O meu site está requisitando informações para o servidor do YouTube. Por quê? É através das requisições, então vou colocar aqui, rec, que os computadores conseguem essa comunicação. A mesma coisa quando você pega o seu celular e abre o Instagram. O seu celular, ele é o client, então tá aqui. Tá aqui o seu celular. Colocar aqui, tá aqui uma maçã mordida. Tá aqui o seu celular. Uma vez que você abre o aplicativo do Instagram, de fato, não existe ainda nenhuma informação do Instagram no seu celular. Então, o que ele faz? Vamos supor que você quer ver todas as suas mensagens. Então, você veio aqui e abriu a lista de mensagem para ver quem é que te mandou mensagem. Foi o seu celular, o cliente, ele vai mandar uma requisição para o servidor do Instagram. Aí você fala, Jonathan, como é que ele sabe qual é o endereço do servidor do Instagram? Isso a gente coloca dentro do código, a gente fala bem assim, olha, sempre que esse aplicativo, que esse site for fazer uma requisição, tá aqui o endereço do servidor. E a gente vai entender um pouco mais sobre o endereço nos próximos vídeos, mas por agora pensa no endereço da mesma forma como tem o endereço da sua casa, que as pessoas conseguem te encontrar facilmente com aquele endereço. Os computadores também possuem endereço próprio, que a gente consegue encontrar eles facilmente. Então aqui, o seu celular vai mandar uma requisição. O servidor, que é um quê? O servidor do Instagram, ele vai pegar essa requisição e pode ser várias coisas. Você pode estar pedindo para inserir uma nova foto. Então tá aqui, você manda uma nova foto para o servidor. Você pode estar pedindo para ver o perfil de alguém ou para dar um like. Não importa. Se esse servidor ele tiver suporte para atender essa sua requisição, da mesma forma que não adianta nada eu ir num restaurante brasileiro que só faz comida brasileira e pedir uma comida chinesa, porque a galera da cozinha não vai conseguir devolver aquela minha requisição, porque eles não fazem aquilo lá. O servidor ele tem uma série de coisas que ele consegue fazer e ele não consegue fazer nada além disso, então tudo tem que ser mapeado antes. Uma vez que, vamos supor que você pediu para ver todas as fotos do seu perfil, ele vai vir aqui, ele vai pegar todas as fotos que tem, nem que seja o endereço dessas fotos, e vai te mandar esses dados de volta para o seu celular. E a partir disso, a sua tela aqui ela vai ser atualizada com as fotos que você pegou no servidor. Então é extremamente importante você entender isso, que tem um client, que é quem geralmente pede as coisas, e tem um servidor, que é quem devolve essas coisas que estão pedidas. E antes, aqui eu tinha desenhado esse quadradinho. Tem outra parte na internet que ela é importante, não sei se é muito importante para você entender, mas por que não? Todo conhecimento ela é válido, que se chama Node. Por quê? Essa comunicação ela não se dá diretamente. E o que é o Node? Existem basicamente 3 grandes nodes. O primeiro é ISP. E como você pode ver nesse exemplo, o Node ele fica no meio de campo entre o que você pede para o servidor e o que o servidor devolve para você. E um Node que todo mundo tem, que é obrigado a ter, é esse ISP, que é Internet Service Provider. E traduzindo para português, é um provedor de internet. Não tem como você acessar a internet sem ter um provedor de internet. Quando eu estava no Brasil, meu provedor de internet era GVT, mas pode ser Vivo, claro, tem um monte de provedor. E aqui na Irlanda, o meu provedor é um chamado Virgin Media. Então, o provedor de internet ele fica aqui no meio, porque toda vez que a gente faz uma requisição para algo que está na internet, a gente precisa ter pago a conta de internet antes, então não tem como fazer essa comunicação direta. Outro node que tem é o router e o modem, que são aqueles aparelhos que, uma vez que a gente pega e paga a internet, um provedor de internet, vem um aparelho para a gente.
Então, esses três carinhas, eles ficam entre essas conexões que a gente faz, mas essa parte aqui do Node, ela não tem muita aplicação prática no seu dia a dia, até porque se você está tentando acessar a internet, é meio que óbvio que você pagou um provedor de internet, que você tem um modem, que você tem toda essa configuração. O que é importante mesmo é essa comunicação entre os dois, mas sim, não tem por que você não saber que existe um carinha aqui no meio, que é esse Node, que é o provedor de internet, o modem e o router. Então, basicamente, esse é o esqueleto da internet. A gente tem um client, que é quem consome as informações, e o client se comunica com o server, e aqui no meio tem um Node, mas ele não é muito importante você saber. Porém, esse conhecimento que eu passei aqui em cima, ele é extremamente importante, porque uma vez que você entende ele, que você sabe que existe o client e que existe o servidor, e qual é o papel de cada um dos dois, tudo fica muito mais importante, independente se você vai querer ser um programador front-end ou back-end, porque esse conhecimento ele é necessário para ambas as partes. E agora, eu gostaria que você deixasse aí nos comentários se você já sabia disso, que existe o client e o server, e a diferença entre os dois, e se você já sabia que tem aquele Node lá no meio, e se não souber, tranquilo, porque ele não é muito importante. E eu também gostaria que você deixasse o seu like, para eu saber se você está gostando do conteúdo e se eu estou no caminho certo, e se eu continuo produzindo conteúdos como esse, e se gostaram dos meus desenhos. Foi a primeira vez que eu desenho aqui, então é bem importante saber se é melhor com desenho ou sem desenho, então deixa aí nos comentários. E uma coisa, como eu falei, você pode ter certeza, agora, quando você for aprender a programar, tudo vai ficar muito, muito mais claro na sua mente, porque você vai ter uma visão geral de como funciona. E essa não é a única aula sobre internet. Na verdade, essa é a primeira aula sobre internet. A gente ainda vai ter algumas aulas, e a cada aula, tudo vai ficar cada vez mais claro na sua mente. Então, deixa aí nos comentários qual foi a parte mais legal, mais interessante que você viu nessa aula. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. E como eu já falei várias vezes, sem esses conhecimentos que vocês estão vendo nessa série, o nome dessa série é Coisas que você precisa aprender antes de querer aprender a programar, vai ser muito difícil você conseguir se tornar um programador, porque tem muita chance de você ficar perdido, de você não entender por que você está fazendo aquilo, por que você fez aquilo em vez daquilo. Nem sei se faz sentido aquilo em vez daquilo, mas vocês entenderam. Então, essas aulas vão deixar sua vida muito, muito mais fácil. E eu queria ter tido essa oportunidade antes de ter ido direto para a programação, porque foi muito difícil e eu quase desisti uma caralhada de vezes. Só não desisti porque Deus me abençoou muito e colocou pessoas no meu caminho que tinham esse conhecimento e que compartilharam comigo. Então isso foi extremamente importante. Fiquem com Deus. Até a próxima. Abraço.